Shalom a todos, eu me chamo Marcelo e estou fazendo este vídeo para agradecer ao Moré André Klein pela leitura e pela realização do mapa cabalístico a respeito da minha alma. Me trouxe informações preciosas, maravilhosas, informações que estão contribuindo muito para o meu crescimento espiritual. Então, eu sugiro àqueles que, porventura, ainda não realizaram o seu mapa, que o façam, porque é maravilhoso, é uma experiência espiritual sem precedentes. Então, shalom a todos e o meu agradecimento ao Moré André. Hoje a gente vai falar da palavra Rupá, tá bom? Dando tempo, a gente fala de Nartik, adornos, mas eu acho que a palavra Rupá vai levar a gente aqui a um bom tempo de entendimento. Veja, ontem, né, nós falávamos aqui do nosso sumo sacerdote, de todo um sistema espiritual montado para a encarnação, vinda e saída de pessoas, né, o qual os nossos sábios deram o nome de Cri, vaso. Esse foi o assunto de hoje, de ontem. A gente hoje vai falar um assunto bem sério. O porquê que esse mal acontece no mundo? Vocês imaginam? Vocês poderiam dar um detalhe? Por que que esse mal acontece no mundo? Shalia Jamilton, Moré César, ou qualquer outra pessoa, por que que essas coisas continuam acontecendo no mundo? Essa guerra, enfim. Eu acredito que seja o que você já falou, Mora, que seja o ego. O ego, né? Sim, sim. Mas eu acho que existe uma coisa pior ainda do que o ego, que é a coluna central do ego. É o que a gente vai falar hoje. Veja, vamos fazer uma construção exatamente de toda a essência do que a gente entende de festa, das letras hebraicas. Né? Quando a gente vê algumas palavras, por exemplo, a gente está falando hoje de Rupá. Rupá é um palio nupcial, a gente viu essa Rupá dentro de uma questão, não foi da própria festa de Sukkot. A gente viu a Rupá, deixa eu trazer a nossa Rupá aqui, deixa eu ver se eu acho a Sukkot aqui, olha. Cadê? Não é Sukkot, é Sukkot. Ok. Então, veja, a gente tem a nossa Rupá, não é? Olha, que a gente falou, etc. Tá vendo? A nossa Rupazinha aqui é uma cobertura, né? Vamos tirar aqui, ó, nossos galinhos aqui da nossa Rupá e vamos levar a nossa Rupá lá para o nosso slide aqui. Ficou bem branquinho, né? Não sei se dá para vocês verem aí, acho que dá. Ó, tá vendo a Rupá, né? Tá aqui uma cabana. E o que que entra aqui dentro da cabana? Um grupo de pessoas que vão fazer um casamento, né? Eles vão se casar, entrar dentro desse palio aqui nupcial. Tanto é que a palavra noiva em hebraico, ela se escreve como kalá, né? Quem não já viu aquela, então, uma música linda, né? Quando eles tocam no casamento, boi kala. Muitas vezes trazendo uma conotação muito diferente do que a Torá está falando. Por quê?
se traz a coisa para umas questões bem fora da caixinha em relação à Torá. Muitas religiões, elas priorizam essa questão de fazer casamento. Olha, vamos fazer um casamento aqui, esse aqui é o nome da noiva, Calá. Enfim, e elas querem fazer um casamento, e elas querem fazer todo aquele rito, querem fazer até um rito, chamar um rabino, um cabalista para abençoar. Isso não tem nada a ver com a Torá, né? Inclusive, na época lá de trás, não existia nem cartório para casar, né? Porque o casamento é quando duas almas se juntam para estudar a Torá. Só isso. Se juntam, vão viver um casamento, vão criar os filhos ali dentro da Torá, da Cabalá, e nada vai ter a ver aí com a maioria das questões que nós colocamos em relação ao que é a Torá. E se cria esse sistema religioso. Inclusive, isso é tão forte que tem algumas argumentações religiosas que, se a pessoa não é casada num cartório, ela não pode participar de determinados aspectos, né? Ó, nossa rupata aqui, ó, tá vendo? Aspectos espirituais. Inclusive, a questão da alma gêmea também deve ser muito bem entendida. Está vendo aqui que a gente tem a nossa rupazinha? Olha que bonito, ficou bem legal, olha. Então, mas veja, Calá, que tem a mesma conotação, ó, Kaf Lamed, que é portal, que é 50. Quando a gente trabalha um pouquinho com essa palavra inicial de Calá, a gente vai ver, né, que é noiva. A gente tem, então, uma grande surpresa. Por quê? A gente tem exatamente uma volta aqui de 360 graus, não é? No sentido linear ali da coisa, né? Essa volta. E aí a gente tem aí uma questão a construir. Veja, e justamente ligado, não é? É lógico que uma letrinha vai mudar aqui, porque ela agora se torna a letra sofite. O Kaf, quando ele vem para o final, tá vendo essa letrinha aqui? Ó, ela muda. A gente tem a paraxá ler, tá vendo? Ou a palavra rou, como a gente já falou outras vezes. Veja como a questão do nome Calá, ele vai mudando todos os aspectos daquilo que a gente entendia até agora. Ó, se torna Lelehá, que é aquela ordem que o Eterno deu para Abraham quando ele tinha 75 anos, que, na verdade, ano se escreve Shaná, não é? Ó, Shaná. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver na Paraxá Haye Sará de novo. Vamos voltar lá. Não tem problema, tem aqui 1000 anos para ficar com vocês até vocês aprenderem. Não tem problema nenhum. Uma hora dá certo, né? Vamos lá. Então, ó, 23 Haye Sará. Veja só. Que a gente está pegando esses detalhes com vocês para vocês pularem mentalmente da questão física da Torá e chegar em questões espirituais. Veja, Vaierri u Rai Sará. Aqui tem um problemão, que existe uma absorção de uma letra mem que está aqui no final para dar aquele som de plural. Raim. Rai é vida, e aí tem um iud aqui, tá vendo? 2 iudis. E aí o mem final ele foi absorvido. Aí segue isso aqui, ó, Sará. Quer dizer, essa não foi a vida de Sará, essas foram as vidas, Vaierru, e aí a gente está vendo aqui que a gente tem as letras do tetragrama sagrado, começando com Vav, né, terminando com Vav, e no meio aqui, Iud, Rei, Iud, tá vendo? Logo após, a gente tem a letra que a gente vai falar, que é a Rupá. Por isso que a gente vai construir essa aula bem devagar com vocês, pedindo para vocês prestarem bastante atenção, né? Que a nossa aula ela é falada, às vezes, muitas vezes são leituras, mas ela também são o quê? Elas são desenhadas para vocês terem toda a absorção possível, porque a gente está lidando com caracteres que muitas vezes vocês não entendem. Então tem que prestar bastante atenção, se possível anota o versículo, vai lá em hebraico, passa os olhos, porque é assim que você vai aprendendo. Tá vendo? Tem que ter toda essa habilidade aí. Então veja, Raim, Sará, é o quê? Sara é o nome de Sara.
E esse nome aqui também vai ser muito importante. Meá, tá vendo? Aqui é 100, não é? 100, Xaná. Observe que a palavra aqui, Xaná, ela está diferente da palavra Xamin aqui abaixo, ó. Porque Shin tem som de SH, abaixo tem um Kamat, aqui tem um Irik Gadol, que é um Irik com Yud, então Xanin com Mem final, tá vendo? Que vai trazer plural para a palavra anos, e aqui depois dos 100 anos está num singular. É um erro do hebraico? Ele seria. Por isso que a Torá ela não pode ter uma lógica da pessoa estudá-la sem os Zohar Kadosh, sem os nossos sábios. Por quê? Ela já acharia que os nossos sábios sabem o porquê isso aqui. Porque, veja, não está falando da Rai, a vida de Sara. Está falando o quê? Exatamente das vidas de Sara. Então, o que ele está falando aqui? Sara, Meá, Shaná. Veja, vamos voltar aqui para o nosso slide. Ler, lerá. Ler, lerá, ele tem aqui uma construção de que o Lamed ele representa um numeral, como a gente sempre tem observado, não é, nas nossas aulas, a relação desse numeral do Lamed é 30, veja. Então, tudo isso a gente tem que gravar, desenhar rapidinho aí, ou depois rever a aula para a gente poder não perder tempo, né? Porque depois a gente perde tempo, não adianta nada. É vocês perdendo tempo, Moré perdendo tempo, tem que aprender, mas cada um no seu tempo, lógico, gente. Eu não estou aqui falando, né? Você tem que, cada um no seu tempo. 30. Olha, a gente sabe, deixa eu já explicar para vocês, que as letras sofíticas elas têm valor numeral diferente, mas nesse caso, na Cabala ali, na forma Mezarri, de fazer a Cabalá, ela continua com o numeral 20. Né? Então, a CAF, como final, teria valor 500. Aí daria 530, que poderia fazer uma base ali com a palavra Gan, Gimel Nun, que é Gan Eden, de Gan Eden, né? Pois bem, então é lógico que o próximo Lamed também vai ser 30, não é? Não poderia ser diferente, 30 e, de novo, 20. Então, veja, quando fala lá que Sara viveu 100 anos, Ler Lerá. Ler Lerá. Onde está aqui Ler Lerá? Está aqui, ó. A inversão, segundo os nossos sábios, dessas letras vai fazer aqui não, como está aqui, vai fazer a inversão para Ler Lerá e Ler Lerá, mas assim da forma que está também representa a palavra Kol. Toda vez que você tiver a palavra tudo na Torá, vai estar Kol. Agora, tem o Kol com Kaf, não é? E tem o Kol aqui com esse Kaf e com Kuf. O Kol com Kuf, como está no Terrilim 29, ele é diferente. O Kol com Kuf, ele é voz, que não é exatamente a voz como nós imaginamos. Eu estou trazendo todos os detalhes aqui para vocês anotarem e para vocês já irem colocando aí nas suas anotações. Então, eu tenho duas formas de falar a palavra Kol. Né? Aqui, Kol, aqui tem um Vav e tem também, né, um Amid, tá vendo? Kol. Então, tem o mesmo Sol. Aqui, durante a leitura desse Terrilim, você tem 7 vezes a palavra Kol. Veja, que não é uma voz como nós imaginamos, é a voz das Sefirot, são 7 Sefirot. A Kol de Adonai, Berrou, Kol Adonai, Berradá. Né? Então, a voz de Adonai tem majestade. Vai estar falando de cada uma das Sefirot aqui, porque vão existir no Terrilim, não é? Exatamente 7 vezes essa palavra. Mais uma linguagem dos ramos aí. A palavra Kol, ela representa exatamente voz. Diferente da palavra Kol, como a gente está vendo aqui, em relação a Kaf Lamed. O som é o mesmo. Agora, se vocês observarem, veja, a palavra a gente está lendo Raiz Sará, todo mundo sabe que Raiz Sará era a esposa de Abraham, que na verdade não era Sara, era Sarai no início, tinha um Yud no final, a gente já vai ver isso. Mas seguindo aqui, então, a lógica. Então, ela viveu, não é? Perdão.
Deixa eu achar aqui. Ó, então, ela viveu Xaná 100 anos. Aqui, depois ela vai contar que ela viveu 20 anos, e depois vê Shavá, Canim, Xeni, Raim, Sará. Ou seja, ela vive mais 20 anos, depois mais 7 anos, e aí sim, aí vai falar de novo. Ó. Essas são as duas vidas de Sará, Xenei, Raim, Sará. Olha que coisa bonita, né? Então, existe toda uma complicação aqui dentro desse versículo. Como a gente sabe, o nome Sará e o nome Xaná, que a gente está falando, eles têm duas letras ali complexas, né? Um está com um nun no meio e o outro está com reis, ok? Só para a gente saber que existe muita coincidência entre essas duas palavras, não é? No sentido de que duas letras se repetem e só muda essa letra central aqui. Ó. Se você junta Xaná com a palavra aqui de Xaná com Reish, vai ter a palavra Ner. Lembra daquela palavra que a gente estudou? Ner, né? Ner, que é Nef Shirua. Olha como é que a gente vai achando as coisas aqui. Ó. A parte central, se eu junto aqui, está falando de Nef Shirua. Tudo bem. A palavra Xaná, ela vai ter que gerar para a gente também um numeral, né, gente? Então, a gente tem que perceber aqui qual é a palavra Xaná. 300. A gente está repetindo, não tem problema. Estou aqui para isso mesmo. Quando você aprender, tudo bem. Se não aprender também está tudo bem. O que importa é você estar vendo a aula. Né? Vamos lá. Então, então, a gente tem aqui 300 mais 50, ok? Mais 5. Né? Veja que legal. Então, é 355, que é a mesma gematria da palavra Sefirá. Por isso que quando a gente fala que o ano judaico, essas coisas todas, não tem nada que ver com a Torá. Porque a Torá não está falando de ano, no dia que a festa tal vai acontecer, ela está falando de graus internos. Então, a palavra Xaná, ela tem a mesma gematria da palavra Sefirá. Perceba, então, que a questão aqui é bem diferente pela lógica da Kabbalah. Então, se ela está falando de Sefirá, e o plural de Sefirá é Sefirot, então ela está falando aqui do singular, não é? Então, deixa eu colocar aqui, Sefirá. Deixa eu só ir fazendo as contas aqui enquanto eu escrevo, gente. Então, 90, 150, com 200, 355. Aqui nós temos a palavra Sefirá. Tá vendo? Eu vou botar os numerozinhos aqui para você anotar, né? E aí você pode, né, depois a gente manda lá o slide para vocês, o numerozinho, não tem problema nenhum, mas aí você já vai guardando aí na sua mente e pedindo a Deus para dar a possibilidade para vocês poderem captar a essência disso tudo que a gente está falando. Porque tudo isso que está sendo ensinado é para salvar a alma de vocês, tá bom? É uma coisa muito séria, olha. Olha com o material que a gente está lidando aqui, um material totalmente espiritual, bonito, bem organizado, explicando, mesmo que você não entenda o hebraico, através da numerologia, gematria, uma formatação para você poder, não é, entender, Sefirá. Então, vamos aqui, a gente tem de novo a palavra Sefirá, e a gente está dando uma volta danada, né? Vamos lá em Raíssará, Terrilim 29, então, vamos fazer as contas aqui, 280, 340, porque 60 mais 280 é 340, mais 10, 350, e com 5, 355. Ou seja, a palavra ano tem a mesma coisa a ver com Sefirá. Quer dizer, quando o Eterno fala Lelehá para o Abraão, ele está falando numeral 100, que são, né? Lembra que a gente fez as contas ontem do nome Abraão, e que cada Sefirá tem 10 Sefirotes dentro dela, tá vendo? Olha, e chegamos ao 75, que era a idade que ele saía, tudo bem.
Agora, vocês lembram também que antes de Sara se chamar Sara, como ela está aqui, na verdade, ela não tinha o nome de Sara, ela tinha o nome de Sarai. Então, ela era Sarai, deixa eu escrever aqui sem ensinar rima sorética. Ela tinha o nome de Sarai, quer dizer, era diferente. E o Abraham, ele tinha o nome de quê? Ele tinha um nome simplesmente de Avram. Ele não tinha um nome, a gematria do nome dele era 243, não tinha letra rei. Aí o que o Eterno fez? Ele pegou, não é? Esse Iude aqui, ó, tá vendo? Do nome de Sara, que é 10, dividiu por 2, aí deu 2 reis, que é Biná e Malhut, e deu para Abraham. Ele deu para Abraham esse rei. Aí o Abraham pegou o rei, e em vez de Avram, ele se tornou Abraham. O que eu quero dizer com isso aqui? Olha, se a noiva, que está lá em cima, né, que está aqui abaixo, que é a noiva, que é a Sheriná, ela se casa, ó, com a letra rei, tá vendo aqui? Então agora a gente tem a palavra o quê? Cri. Ó, o Cri está completo. A mesma coisa que a gente está vendo aqui, tá vendo? Ó, Kaf, Lam e Yud. Então veja só. Então a gente tem a palavra Kalá, que é noiva, não é? E tem a palavra Yud. Agora vamos imaginar aqui até hoje a nossa aula, tudo que a gente falou. Moré César, se a Sheriná está aqui nesse nível e ela está com a letra rei do nome divino, essa letra rei aqui, acima de Malhut, e o Yud superior é essa parte aqui, no segundo rei, é da onde vem a mãe superiora, que se casa com esse, que é mãe desse sistema chamado filho, que é noivo de Malhut, que é a Sheriná, que são os nomes divinos chamados Zerampim, se casa com a noiva. Então a gente está descobrindo aqui como funciona. Tá vendo? E como que se faz esse casamento? Internamente. Olha, o casamento é feito, a gente já viu aqui, ó, pelo nome Iud, vamos mudar a letrinha para o número, a cozinha da letra, Iud. Por que Iud? Porque é o nome Iud Rei, Vav Rei, que vai estar aqui em azul, lógico, junto com a nossa letrinha aqui, tá vendo? Opa, fiz uma besteira aqui, peraí. Vamos assim, uma a uma, não tem problema, ó. Yud Rei Vav Rei, que é a parte masculina, porque Yud Rei vai representar Zerampim com o nome Adonai. Adonai, que é Sheriná. Tá vendo? Deu para entender aí, gente? O que é o casamento? Esse casamento aqui não tem nada que ver, porque esse nome Yud Kei Vav Kei, vamos olhar aqui no nosso outro slide. Ele está dentro de onde? Ó, aqui dentro de Tiferet. Ele está dentro de Tiferet. Não tem mais absolutamente 100% de certeza com nada disso. Ele está aqui dentro. Ó. Yud Kei Vav Kei. E o nome Adonai? Né? Está onde? Está aqui, ó, que é Sheriná. Masculino e feminino, que não tem muito a ver com essa questão de masculino e feminino, de macho e fêmea no nosso mundo. Tá vendo? Então, veja só. A questão aqui, ela é toda configurada de outra forma. Por isso que, se eu junto o rei lá de Biná, e de lá eu vou passar, aqui é a mãe, não é? É a mãe que vai passar por Zerampim, que vai casar com a noiva aqui embaixo, tá vendo? Esse é um influxo divino. Então, veja só, na questão da Rupá, a gente vai ter que... Até aqui deu para entender, né, gente? Eu não expliquei totalmente essa questão de Sarai, mas não era necessário, era só entender que aqui era 10, não é? E que se você escreve essa letra aqui de forma reorganiza, só para a gente chegar lá, e ter um pouquinho mais de entendimento, você vai ter a letra Reish, escrita por extenso. E a gente sabe que a letra Reish, ela é a letra Má, segundo os Midrashins, é uma letra que está ligada à idolatria. E é isso que eu quero que vocês entendam. Veja, então, para casar com o Eterno, qual é a Ketubá do Eterno, gente? Aqui é a letra Reish, está vendo que tem Gematriya 510. Desorganizando, ó, tem Shin, Reish e Yud, mas é a mesma letra Reish, que é essa aqui. Então, tá vendo? Não é nada disso. Pode se fazer um casamento, lógico que pode, né? Pode se fazer, pode dar as 7 brahás de Noa para a unificação das almas, porque nenhum rabino só faz dentro do povo judeu, né? Sério,
Porque você pode fazer uma benção dessa aí pro pessoal, ser que nem esse rapaz. O rapaz foi lá debaixo da Rupá, fizeram aquelas músicas todas, e daqui a pouco o negócio não deu certo. Por quê? Não houve mudança interna. Mudança interna das duas partes, né? Então perceba aqui, deu para entender, gente? Ó, a palavra cria gerada aqui, porque há um casamento, né? Há um casamento. A Sheriná lá de Biná desce, cobre o filho, quer dizer, Ampim, que tem Yud Kei Vav Kei, vai ter o nome El, o nome Shaddai, tem um monte de questões envolvidas aí, a gente só está fazendo aqui a questão da Rupá. Agora, quando eu iniciei esse nosso estudo, eu perguntei para vocês qual é a grande questão de tanta maldade no mundo. Eu vou dizer para vocês como funciona. Veja, quando a gente está numa questão de começar a entender a Torá, a gente tem certos graus, não é? Para se entender. Esses graus, geralmente, a gente começa linearmente lidando com ele como se fosse o tempo. Então, a gente começa com a letra Rei, Vav, que é quando começam os meses judaicos, depois a gente parte ali para a letra Zain, finalmente vem a letra Het, a letra Tet, e aí tem as 12 letras simples, né? Eu vou aqui, só botar aqui o Tet até o Yud, eu não vou botar todos os meses, né? Então a gente começa geralmente essa forma de entendimento da Torá era assim para a gente, até para mim, para qualquer um que começa a estudar a Torá, ela é uma formatação onde essas questões se tornam muito religiosas e elas, então, se tornam que a gente vai começar a seguir certos ritos. O primeiro mês, Nissan, a gente vai ter a festa de Pessa, que é a saída do Egito. Nós temos, com todas as armas, lutado para vocês para mostrar o sode desses segredos. Por quê? A letra Rei de verdade, ó, você só chega aqui nessa primeira letra Rei do nome divino, que não é nesse nível aqui, é no nível espiritual, se você abrir mão do ego aqui. O que é? Mas nós somos 200% de ego. Sabe, a gente não está no mundo da alma. Qualquer coisinha que a pessoa fale com a gente já machuca, né? A gente não compreende que tudo é um tratamento do Boré. É lógico que tem que ter uma ética, como a gente conversou ontem, né? Então, veja, eu tenho a saída do Egito, tenho um mês de Liá, onde tem Pessa Sheni, inclusive tem uma aula muito boa no nosso canal sobre Pessa Sheni, Zain, que é onde recebe a Torá, que é exatamente onde a Torá foi quebrada. Depois vai vir o mês de Tammuz e o mês de Ave, e chega aqui o mês de Elu, que é o mês de Virgem. Perceba, então, olha, que esses 2 meses, vamos ver aqui, eles são super necessários, que não são meses, né, gente? São graus, e a gente já vai ver isso. Ó, eles são graus que vão fazer o quê? Eles vão montar a Rupá, tá vendo? E a questão da Rupá, ela é muito importante por qual situação? Pela situação de que, sem ela, você não conseguirá entender nada na Torá. Por que não? Porque você tem que passar, veja, tem que sair do Pessa, passa para o próximo grau, que é o Vav, e depois você tem a 7ª letra, que é a letra Zai, onde ela se une aqui, ó, tá vendo? Com a letra Vav, e ela vai fazer o quê? Ela vai fazer a Rupá. A própria letra Het. E a letra Het, ela é super complicada. Ela é super complicada. A gente viu hoje, não sei se eu cheguei a teorizar com vocês sobre a Domita, Doeg, deixa eu lembrar aqui, tinha um outro personagem que era o Itita, eu não lembro do personagem, mas era o Itita, que era filho de, na verdade, Hitita, em original, que era aquele mesmo grupo de pessoas de quem o Moshe ele compra, não é? A cova de martelar. Ele compra por 400 ciclos de prata, não é isso? Então, veja, a gente tem aqui a letra Het agora, que é a letra que está lá no nosso mês, que é o mês de quê? De Tammuz. Veja, a gente recebe a Torá aqui, perdão, né? A gente recebe aqui,
Eu não lembro a data que a gente recebe nesse mês, mas a gente quebra aqui. Quebra e aí chega o mês de Tammuz, que é representado por um caranguejo, que é força e contra-força. Mas o próprio Tammuz, ó, ele faz o quê? É a junção de Tammuz com Iá, com Sivan, né, que é o mês ali da entrega da Torá, formam uma letra Het. Tá vendo? Por quê? Aí tem que se ter um entendimento. A letra Het, Vav em si, ela tem uma gematria de 6. Né? Isso é muito bonito. Por quê? Aí vai trazer a condição do que por isso acontece. Veja, se eu tenho a letra Vav, a gente está falando aqui de Rupá, não é? De uma Rupá, que é 6, e eu tenho o Zain, que é 7, então eu tenho algo muito bonito aqui, porque eu tenho a somatória dos dois, né? Do Vav com o Zain, que é 7, eu vou ter 13. E aí todo mundo sabe que 13 é o quê? 13 é a palavra amor. Agora vocês estão entendendo como que acontece esse casamento? Não é um amor somente do nosso mundo, é um amor entre você e o Eterno. E qual é o documento de casamento entre você? Qual é a ketubá entre você e o Eterno? Hein, gente? Ninguém lembra? A Torá, não, a Torá? A Torá, quem falou? Parabéns, isso aí. A Torá é a Olha, sua... no programa. Você lembra o que o Eterno fala? Ele fala assim, vocês, Israel, são uma prostituta. Por que ele fala isso? Porque eles se colocaram com outros deuses. Eles foram adorar outros deuses. Israel é uma mulher infiel. Por quê? Porque eles não se fidelizaram com a Torá. Agora, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Nós que somos de Israel, que somos a noiva do Eterno, nós enganamos o Eterno. Quando a gente está lá, do outro lado, a gente pede com todo o coração, pô, Borê, eu tenho uma alma, eu preciso consertar minha alma, eu preciso voltar para o mundo, eu preciso ter uma nova chance. E quando chegamos aqui, o que a gente faz? Tudo menos Torá. Até agora fizemos tudo, religião, fomos, sei lá, fizemos tudo que você pode imaginar, menos Torá. Então, o que a gente fez? A gente não casou debaixo da roupa, não conseguiu fazer a unificação. Quer dizer que a gente não tem a Torá, não tem a Ketubá e, principalmente, não tem... Porque todo contrato redigido, ele tem parágrafos, regras, adendos, etc. Veja, a gente pode colocar aqui que esses pequenos parágrafos, eles têm um contrato, ele não pode ser um contrato, vamos lá, vou fazer um contrato de aluguel, vem aqui, olha, e bota um monte de regras que eu quero. Eu não posso fazer isso num contrato de aluguel, senão se chama um contrato abusivo. Eu tenho que fazer o meu contrato segundo a lei do inquilinato. Assim como um juiz, quando vai aplicar uma pena, ele não pode decidir lá quantos anos ele vai dar para a pessoa. Ele tem que botar os crimes, vai lá no Código de Leis do Brasil, e ele vai colocar ali a lei que ele cometeu, a pessoa assaltou, quanto tempo é? Foi a mão armada, mais tanto tempo. Houve agressão, mais tanto tempo. E assim funciona a Torá. Quer dizer, se nós formos infiéis, quem aí perdoaria uma esposa infiel? Ou quem perdoaria também um marido infiel? Mas a Torá não ordena isso. A Torá permite a separação por infidelidade. Mas eu quero perdoar, mas você vai estar cometendo um erro. Sei, a pessoa pode até mudar e vai do coração de cada um, né? Enfim. Mas a Torá permite, né? Até porque nunca mais vai ter confiança entre as partes, né? Imagina a mulher que tem um marido infiel, aí o cara dá um engarrafamento, o cara demora 2 horas para chegar, já vai ter um monte de grilo na cabeça da pessoa. A mesma coisa com o homem.
E a fidelidade, nesse caso, por exemplo, veja, a gente pode ser fiel ou infiel, até no olhar. Então, nós cabalistas, nós homens, temos que fazer o quê? Se vimos uma mulher com a roupa inapropriada, a gente nem olha, abaixa a cabeça. Por quê? Porque eu tenho que ser fiel com a minha interioridade. E essa fidelidade que eu tenho com a minha interioridade é a fidelidade que eu tenho com o meu cônjuge. Né? Porque no final, o que vai acontecer? Vai danar o outro. Só que ao danar o outro, eu estou quebrando a Torá, a ética da Torá. Veja, trair, mentir, me envolver sexualmente, houve ali toda uma mistura de alma, que é muito complexo de se explicar isso agora. Mas o principal adultério dos adultérios é quando você mente, trai o eterno, fala que ia consertar a alma e vem para cá e não conserta. Aí, como que a gente sabe disso? Porque começa a Pesach Sheni, já no segundo mês, no terceiro mês a Torá é dada, e já chegamos em Tamuz. Veja, o nome já diz, Tamuz, aquele que tem a cruz, que é a idolatria. Aonde que a gente fez a idolatria? Debaixo da Rupá. Para pensar isso, a gente nem saiu debaixo da Rupá e já fomos fazer idolatria. Um incesto que não tem tamanho, porque diz a Torá, o filho não casará com a mulher do seu pai. E o que acontece? Na religião, aí que pegaram a Torá, distorceram tudo. A noiva do JC, não é isso? Maria César, você parou para pensar uma coisa dessa, Maria César? Complicado, né? Que incesto espiritual é esse, hein? Casar com a mulher do seu pai. Idolatria, né? Porque é idolatria. Entendeu agora qual é o processo aqui? A idolatria. Então, se você não tem a Torá, e aí você não tem... Vamos contar aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja, o mesmo valor da letra rete. Mas é a própria letra rete que se escreve a palavra pecado. A gente está falando da idolatria revelada. Mas dentro da idolatria revelada tem o ego. O que é ego? Está aqui, ó, a gente veio para cá, 13, não tem ahavá, não tem amor, e quando tem amor, ama outros deuses, que tem outras propostas para sua alma. Não é retificação. Se você não casa com a oitava, por isso que quando a gente vai falar Shema Israel, quando chega na parte do Errad, o que acontece? A gente aumenta ali, ó, Errad, até 8 segundos, para que a gente possa atrair e chegar até a última Sefirot lá, a oitava, que é Biná, falando que o Eterno é um, ou de cima para baixo também. Só que essa letra aqui, quando ela é escrita por extenso, ela é o quê? Ela se torna a palavra pecado, hate. Hate é pecado. E aí o que acontece, gente? São várias explicações, nem dá para trazer tudo aqui, mas a gente vai tentar trazer para vocês. Veja, hate é pecado, mas a palavra hate, muitas vezes ela na Torá, ela é escrita, como a gente viu a palavra patá hoje de manhã, ela é escrita exatamente com o rei Yud Tav. Então ela é escrita assim, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Hate, né? Tem o rei aqui já. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar o tserê. Vou botar meu óculos aqui, que é coisinha bem pequenininho. Ok, cadê? Acho que esse é o único sinal que não tem. Não tem problema, eu boto só o Yud. Então aqui, ó, eu tenho a letra hate. Tá vendo aqui? Olha, veja aqui, ó. Aqui eu tenho a mesma palavra Rai lá que a gente viu, só colocou o Yud, né, vida, e tenho a letra Tav. A letra Tav é a última letra que tem os pezinhos que a gente já viu, né? Tá vendo? Olha, aqui é 13, amor, é Ahavá,
é a Havá, tanto a Havá, não é porque a Havá, ela é escrita, ela tem a letra, deixa eu escrever a palavra Havá aqui para vocês. Ó, ela tem gematria 13. A Havá quem? A Havá Hashem, né? Olha, às vezes, né, o Eterno fala, cuidado com o coração, porque o coração, ele é o quê? Enganoso. Ele pode fazer você sair dos moldes da Torá. Então, tem a palavra Havá, 1 do Aleph, Reis 5, Beit 2 e Reis mais 5, 10, mais 2, 12, mais 1, 13. E tem a palavra também rádio, não é? Então, veja, eu tenho a palavra Ahavá e tenho a palavra Irad, que também vai estar, né, no Shema Israel, uma das rezas, é o tronco da Torá, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Irad. Mahutô, Leolavaed, não está na Torá. Essa outra parte é uma parte rabínica, ela não está na Torá, tá? Ela não é uma parte da Torá, ela é uma parte rabínica, ela não está no Taná. É muito importante saber isso, veja. Então, veja, Reit, né? A Rupá está aqui, a Rupá do Yud, tá vendo? Mas só passa aqui o quê? Quem tiver com a Havá, amor, ou fizer o Shema Israel, Adonai Eloheinu e Adonai Errad. Quando você troca aqui esse Dalit aqui pelo Reish, aí não se tem mais a palavra Errad. Tá vendo? Essa palavra aqui, ela vai se tornar a palavra errar. E sabe o que é a palavra errar, Maria César? É estranho. E essa proibição da palavra estranho é da idolatria a qualquer outro Deus que não seja o Eterno. E isso vai estar exatamente no livro. Então, ó, Anohi Adonai, Eloheiha, eu sou o Eterno vosso Deus. Asher Hotzi Ateiha, Mearetz Mitzrayim, que te tirei da terra do Egito. Mibeit Avadim, da casa da servidão. Você não fará outros deuses além de mim. Lo Adonai Leha Elohim Aherim. Tá vendo? Ó? Não pode fazer outro Deus junto com o Eterno, na verdade, diante da face dele, Alpanai. Não é diante de mim, é diante da face dele. Não pode fazer. Aí o que acontece? Aí é aqui que está, não é? A nossa questão da idolatria que foi feita do pior adultério que existe. O adultério, mas Moura, então outro adultério está tudo bem? Não, não está, lógico que não. Mas aqui nesse adultério que a gente está vendo, é um adultério contra o divino, não é? Uma pessoa pode errar nesse quesito aí, e depois de pedir muito perdão, ela pode, quem sabe, conseguir o perdão do Eterno. Se ela volta para pagar, com certeza, né? Isso aí não tem nem sombra de dúvida. Então, veja, a palavra errar aqui, está aqui na palavra deuses estranhos, tá vendo? Mudei o Dalet, tá vendo? O Dalet aqui da palavra errad, pelo Reish já tem errar. Quer dizer, aqui eu tenho um Yudzinho que pega aqui em cima, que ele recebe luz do Gimel. Mas isso é uma explicação, isso aqui é só uma explicação básica. Agora, por que o mundo ele está essa desgraça toda? Por causa da idolatria. Ninguém está casando com o Eterno. As pessoas estão sendo enganadas dentro desses tempos pagãos. Ninguém está casando, porque ou não estão casando, ou essa Torá não é verdade. Aí vocês escolhem o que é. Aonde você vai, dentro de uma comunidade, tem uma igreja em cada esquina. Hoje em dia, tem mais igreja espalhada por aí do que padaria e bar. Umas muito grandes, outras pequenas. Não é? Então, perceba que a gente tem que analisar esses pontos, ver esses pontos e lutar contra as nossas idolatrias. Porque quem alimenta as forças impuras é o desejo da recepção, o desejo da idolatria, que é de receber para si mesmo, de não ter uma compreensão. E todas essas forças que agem, às vezes a gente tem de falar, mas o budismo
é só um pensamento, é muito legal, Moré, porque a gente fala de filosofia ou a outra religião lá. Poxa, mas você já viu as pessoas falando lá? Rapaz, meu amigo, que aquele, sabe, aquele mago hindu tem, não é? Uau, olha quando ele fala com tanta calma. E olha, e às vezes tem aqueles que são, né? Olha, tem poder, fogo cai, a gente até o pessoal começa a sambar, como lá no dia do Bezerro de Ouro, o Eterno falou, olha, desce lá que o pessoal está dançando, sambando lá, e fizeram o Bezerro de Ouro. Quer dizer, essas forças têm força, né? Impurificaram o mundo, depois veio o castigo, veio os pecados, vem todo mundo porque não casaram. Então, veja, Rupar é fazer essa caminhada corretamente, são os adornos que vão cobrir, não é? Veja, ó, aqui a gente sai do Egito, o mundo do ego, começa a trabalhar o nosso ego com a ajuda do Boré, passamos por Liá, pelo Vav, pelo Zain, e depois chegamos à letra Het, tá vendo? Exatamente. Para depois chegar à letra Tav, que é 17 Tammuz, chegar em Elu e chegar de novo para receber a Torá, porque quem foi que pecou pela idolatria? Foi quem? Em geral, que foi mandado embora do Éden. Quem foi, gente? Adão e Eva. Adão e Eva, é a mesma coisa. O corpo geral era um só, Adão e Rava. Quem foi que pecou? Adão. E quem é Adão? Todos nós. Parabéns, isso aí, todos nós. Todos nós cometemos o quê? Idolatria. Né? Ficamos Avodazará. nessa vida, por isso, se a gente não tivesse feito idolatria, na outra vida a gente não teria nascido aqui. Aí há uma proeminência no judeu, porque ele nasce no meio da Torá, ele não nasce na idolatria, essa proeminência existe. Isso aí é inquestionável. Então, nunca que um judeu vai ter que enfrentar a guerra de um idólatra. E, pô, o cara, quando vai para a idolatria, meu irmão, ele tem um monte de sinais lá, né? É um monte de sinais. E tudo também é sinal, né? Aquelas músicas, aquela coisa toda, aquela festa, as pessoas, todo mundo lá envolvida, e a pessoa acha que está no céu, não é? Aí daqui a pouco surge um novo profeta. Geralmente os profetas que surgem são aqueles profetas, olha, eu estou falando, a gente até, mulher, mas a gente não ia falar de Rupá, eu estou falando da Rupá, também do adultério, né? É uma conversa aqui profunda sobre essa questão de idolatria, a gente está usando esse argumento da Rupá. Então o cara, quando está lá, ele tem que ter tomado 50 tiros, tem que ter sido bandido, ladrão, traficante, bruxo, tudo que não presta. Aí ele vai ser um grande lá dentro dessa religião. Então, a gente tem que pegar, remontar a nossa sucá, que não é essa sucá, essa rupá que as pessoas imaginam, é uma rupá com os mundos espirituais, e que exigirá de nós muito esforço, né? Porque para sair da idolatria, porque a coisinha entra até lá na medula, lembra que o Paulo falou? Ó, o espírito vai até lá na medula, na divisão da alma, e divide, está lá dentro. Tem que tirar. Moré, vamos ser sinceros, para tirar, como é que é? Dói. Dói, né? A história de Jó. Então tem que começar a limpar. Mas Moré César, Xalia Janilton, as pessoas já chegam ontem para estudar Kabbalah, já querem ser abençoadas. Elas cometeram um adultério, elas têm que buscar o perdão do Eterno pelo que elas fizeram. Elas já querem ser abençoadas. Elas já querem, já estão com débito, querem criar mais débito. Ao invés de falar, meu Deus, como é que eu vou consertar isso? Aí elas querem ser abençoadas. Aí quando passa 2, 3 dias, mulher, poxa, eu quero ser abençoado. Eu queria tanto ganhar na Mega Sena. Eu queria passar na faculdade, mulher. Mas elas esqueceram da dívida que tem lá atrás, o quanto ela tem que lutar para tirar essa alma.
E esse pacote que eu estou falando aqui, às vezes parece que eu estou brincando, mas eu estou falando muito sério, eu só falo brincando que é para não doer muito. Tem que ser limpado de dentro da alma. Senão, vem um próximo processo. E talvez aquele processo que o pai, seja Terah, veja os nomes que tem no nome dele, Terah, né? Você vai ter que vir como Jó. E na outra vida, se você não tiver a força de um tzadik, você nas primeiras pancadas vindo para a Torá, o Satã te derruba, porque ele está com a luta de boxe, mas ele é o Golias. Ele viu sobre o Golias, como Davi era pequenininho, e o Golias está lá te esperando. 3 metros de altura. Diz os midrashins que ele tinha uma armadura e uma lança que não passava nada pela armadura. Não passava a lança, nada podia perfurar a armadura dele. Davi se despojou da roupa de Shaul, falou, é muito pesada, eu vou só com 5 pedrinhas e é meu estilingue. Mirou e foi lá na testa. Rodou no meio da testa e derrubou. Que poder, né? Mas esse poder é para limpar a nossa alma da idolatria. Quando diz que quando o rei Ezequiel veio que ele era o Mashiach, e ele veio para mudar o mundo, né? Todo Israel seria salvo. Aí o que ele fez? Ele falou, mandou os soldados dele, né? O pai dele tinha sido muito mal, ele era filho de Ahav, e ele mandou limpar Israel da idolatria. E mandou os soldados, ó, vai de casa em casa, veja, abra a porta, olhe todos os lugares para ver se tem alguma imagem. Os soldados foram, começaram a olhar, não tinha nada. Voltaram. Falaram, rei, finalmente o pessoal parou de idolatria. Não tem mais nada, todos estão confiando 100% no Borê, vamos para a guerra. Quando o rei Ezequiel pisou no campo, vieram 300 flechas sobre ele. Ele olhou assim, sendo servo, mas como que essas flechas me atingiram? Aí dizem que uma ultrapassou, furou a armadura dele e ele morreu. E aí, qual é a lógica? Diz que quando os soldados entravam na casa, eles abriam a porta, não tinha nenhuma imagem. Eles começaram a pendurar as imagens atrás da porta. Aí quando abria a porta colava na parede, a imagem estava lá e ninguém via, pendurada. Para imaginar uma coisa séria. E essa é uma metáfora sobre todas as idolatrias que nós carregamos dentro de nós. A revelada e a não revelada. Então, se a gente quer mesmo casar com o Eterno, né, a gente tem que começar a fazer um trabalho cada dia mais sério em relação a essa convivência. É um trabalho leve, não é para ninguém ficar desesperado. Agora, Moré, o que eu vou fazer? Não tem o que fazer. Tem que limpar. Tem que buscar. Tem que querer limpar. Né? E essas forças, como eu falei para vocês, quando a gente leva na brincadeira, isso são tudo uma árvore de demônios. Todas as manifestações, todas as lágrimas dentro desses locais de idolatria são demônios. Depois que eles entram na vida da pessoa para tirar, só o Borê e um cabalista ou o Arizal, pessoas com muita força espiritual, porque eles têm a força de Golias. E aí? Entenderam? Mas tem gente que vão continuar, Moré César, Xalia Jamilton, escondendo o Deus atrás da porta. Não é? Não adianta. Se você não fizer uma limpeza na sua casa interna, fizer uma limpeza na sua casa, na sua vida, você não vai conseguir.